Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente está no capítulo 3 do livro de Esther. Espero que vocês estejam todos bem e a família de vocês também. E espero que essa conversa de hoje seja uma conversa muito proveitosa para a nossa vida. Deixa eu ler aqui então, Esther capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Diz assim o texto sagrado, olha só. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo isso foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Capítulo 3 do livro de Esther é um capítulo interessante porque é o capítulo da reviravolta. É o capítulo que mostra como na vida a gente não lida apenas com a bondade e a generosidade das pessoas que contribuem para que projetos de paz e de bem sejam disseminados nesse mundo. Nessa vida a gente lida também com a maldade, a malignidade de pessoas que dedicam os seus dias, a sua força para projetos que não podem ser lidos de outra forma que não projetos demoníacos, malignos, de destruição, de desgraça. Você pode qualificar dentro dessa ordem usando a palavra que você quiser. Então, para contextualizar aqui, recapitulando semana passada, a conversa da semana passada termina com essa informação do final do capítulo 2, que é, depois de Esther ter sido alçada à posição de rainha, o seu primo, Mardoqueu, houve na porta do palácio uma trama que estava sendo planejada contra a vida do rei.
ele avisa Esther, que por sua vez avisa ao rei, e esses dois homens que tramavam contra o rei, eles são enforcados, são mortos. Passa-se algum tempo, o texto não diz quanto, e aparece aqui nessa história uma nova personagem, um homem chamado Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, que trabalha para o rei e que possivelmente é um homem com um trabalho reconhecido, porque ele recebe, aqui no começo do capítulo 3, uma promoção, e uma promoção tal que ele recebe uma estatura social maior do que a de todos os nobres e todos os oficiais do palácio. Então, é um sujeito que é pensado de uma condição X a uma condição de projeção, de privilégio e de honra, de modo que ele se sobressai, inclusive, entre os nobres do império. Amã, essa figura que só aparece aqui no capítulo 3, ela se torna uma figura central na narrativa dramática do livro de Esther. E essa figura é interessante porque ela é uma figura que faz a gente traçar um paralelo entre a jornada de Amã e a jornada de Esther. Porque no capítulo 2, você deve se recordar, eu enfatizei o fato de que Esther permaneceu sendo quem ela era, mesmo tendo sido alçada a essa posição de rainha. Ela guardou a sua essência, ela continuou sendo uma mulher que ouvia a sabedoria de Mardoqueu, uma mulher que honrava a quem ela devia honrar. Amã faz o caminho inverso do caminho de Esther. Ele também é alçado a uma nova posição, ele também ganha uma nova estatura dentro da perspectiva social, mas isso o corrompe, ou se não o corrompe, potencializa o que já havia dentro dele, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes não é que a gente é corrompido numa área que a gente não era, às vezes a gente só tem a possibilidade de expressar de forma potencializada o que já estava ali. E por que eu estou falando isso? Porque quando esse sujeito é alçado a essa posição de destaque, inclusive entre os nobres, ele faz questão que o povo, diante de si, se curve em reconhecimento da sua grandeza. Esse sujeito é um sujeito que carrega em si uma espécie de narcisismo alimentado todos os dias pelo seu desejo, na verdade pela sua demanda de que os outros se curvem diante de si reconhecendo a sua grandeza. Há pessoas que são assim. Há pessoas que não sossegam enquanto não receberem constantemente o reconhecimento público da sua grandeza, da sua beleza, da sua genialidade. Há pessoas que se nutrem, que se alimentam na sua vaidade do reconhecimento alheio. De tal forma que, se isso não acontece, elas enlouquecem, elas piram, elas têm o seu humor alterado, elas descontam nos outros o que não precisa ser descontado. Você já deve ter convivido com gente assim. A gente sempre encontra, vez ou outra na vida, alguém que tem esse tipo de personalidade. Então esse sujeito é Amã. E quando os oficiais do palácio se dão conta de que Mardoqueu não se curva diante do Amã, num primeiro ato, eles vão, eles mesmos, a Mardoqueu fazer uma pergunta, que é: por que você está desobedecendo a ordem do rei? Por que você não está se curvando diante de Amã? Isso não aconteceu uma vez. O texto diz que isso acontecia dia após dia. Mas, olha só que coisa interessante, Mardoqueu não dava atenção aos oficiais, porque ele dizia: eu sou judeu. Uma coisa interessante. É como quem diz assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vivo no domínio do império medo-persa, mas eu tenho uma identidade do lado de dentro que não é pautada apenas por aquilo que vocês dizem a meu respeito. E não é pautada principalmente por aquilo que vocês acham que eu devo fazer. Isso é uma coisa bacana. Há um princípio de vida aqui, que é o mesmo princípio que Daniel nos ensina, por exemplo, no palácio do rei da Babilônia. É o mesmo princípio que a gente encontra com outras personagens bíblicas, o princípio de nós não
permitirmos que as demandas externas prejudiquem o nosso compromisso interno com os valores que nós carregamos. Quando ele diz assim, eu sou um judeu, está quase que explícito aqui o fato de que eu não me curvo diante de nenhum outro Deus, senão do Deus dos meus pais. Há um preceito, o primeiro deles, no mandamento que eu sigo. No decálogo do povo de Israel havia um preceito que dizia que eles não teriam outros deuses diante do Eterno. E a curvatura, essa postura de rendição diante de alguém, era muito figurativa da adoração que era prestada a outro. Então, quando ele diz assim, eu sou judeu, o que ele está dizendo é, isso não faz parte de quem eu sou. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E aqui está uma lição, quero enfatizar isso mais uma vez, importante para a vida. Em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas situações, nós precisaremos assumir a postura do eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Ou eu vivo aqui, mas há nortes internos, há valores que eu carrego que não se coadunam com aquilo que está acontecendo no meu entorno, de modo que eu não tenho nem problema de estar aqui. A questão não é essa. A questão é, lá dentro, há escolhas que não dizem respeito às imposições externas. Mardoqueu é um sujeito firme no seu valor. E aí, como ele desobedece então a instrução dos oficiais, que na verdade era só o cumprimento de uma instrução real, o que acontece? O que acontece é que essa queixa, que aparentemente se mostrou infrutífera na sua resolução nessa primeira instância, ela sobe para uma instância superior. Os oficiais então vão até Amã. Eles tentaram resolver eles próprios, como homens do seu povo. E como eles não conseguem resolver, eles vão até Amã. E aí Amã vê que Mardoqueu não se curva, nem se prostra. E ele fica muito irado, muito irado. Aqui a gente tem uma espécie de revivência do capítulo 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ira de Amã contra Mardoqueu, ela não se satisfaz com o seu desejo de matar o Mardoqueu, que por si só já é um desejo assustador. Vamos combinar, né? O simples fato de um homem querer matar outro porque esse não dá a si o reconhecimento que ele acha que lhe é devido, isso por si só já é assustador. Pensar que existem pessoas que alimentam dentro de si uma vaidade tamanha que elas são tomadas de ira, de indignação, quando não são satisfeitas nos seus desejos narcísicos. Esse sujeito é um sujeito profundamente adoecido, mas existem pessoas que são adoecidas nesse nível, que ferem outras, que se insurgem contra outras, que se levantam contra outras. Quando vem caprichos não atendidos. Esse mundo é um mundo que é palco de cenas dessa ordem, que se repetem vezes sem conta. Na verdade, no primeiro livro da Bíblia, nos seus primeiros capítulos, existe exatamente um registro de algo muito similar, certo? De um irmão que mata um irmão por causa de uma ira no seu coração que não é controlada, em virtude de uma oferta que não é aceita, ao passo que a do seu irmão foi Caim mata Abel. Você deve se lembrar do texto de Gênesis 4, por quê? Porque o coração dele é tomado de uma ira incontrolável, porque ele se frustra diante do fato de que a oferta de Abel foi aceita por Deus e a sua não foi. E ele se ira contra o seu irmão, ele projeta no seu irmão a sua frustração para com Deus, e ele se levanta contra o seu irmão e ele tira a vida do seu irmão. O escalonamento da malignidade, se ela não é controlada na gente, é um negócio assustador. No capítulo 1 desse livro de Esther, a mesma coisa acontece, como eu mencionei ainda há pouco. Lembra disso? Um homem que não tem o seu desejo atendido, o rei Xerxes, a sua mulher diz, não vou à festa, e ele
a destitui como rainha e ele emite um decreto dizendo que todas as mulheres precisam obedecer todos os homens, porque todos os homens mandam nas suas casas. É um negócio que ganha uma proporção assustadora. Assustadora. Aqui a gente tem mais um episódio desse. Porque o Amã, ele não se satisfaz com o seu desejo já maligno de matar o Mardoqueu. Ele quer exterminar todo o povo judeu. Então ele pega a indignação dele com um homem que, volto a dizer, já é absolutamente descabida, e ele projeta isso em todo um povo, em toda uma comunidade. E isso devia fazer a gente pensar também nessas projeções escalonadas que acontecem dentro da gente quando a gente projeta sobre terceiros questões que são nossas, com pessoas específicas, e às vezes porque a gente não coloca os nossos desejos no lugar que eles precisam estar, ou seja, como a gente não faz morrer os desejos malignos que crescem dentro da gente, às vezes a gente alimenta esses monstros dentro da gente, isso ganha uma proporção tão grande que o que num desenho estava de 1 para 1 vira de 1 para quantos mil? Um povo está correndo risco de ser exterminado, existe um genocídio sendo planejado porque um homem teve o seu ego ferido quando um outro homem desse povo não se curvou diante dele. O mundo é, amigos e amigas, mesmo assustador. O mundo é palco de acontecimentos inexplicáveis. A gente não devia jamais subestimar a maldade humana. Isso eu aprendi com um amigo. Nós jamais deveríamos subestimar a maldade humana. E por jamais deveríamos subestimar a maldade humana, eu não me refiro apenas ao alerta que nós devemos emitir sempre que estivermos diante da possibilidade de outras pessoas serem mais, mas do alerta que nós deveríamos emitir sempre que nos encontrarmos diante da possibilidade de vermos crescer dentro de nós uma maldade que nos é comum. Então, esse texto aqui é um texto que serve como uma espécie de alerta contra a maldade que todo mundo carrega dentro de si. É um texto que fala sobre o perigo de nós não cuidarmos dos nossos afetos da forma como deveríamos. Amã resolveu matar um povo inteiro. E aí ele usa da sua prerrogativa de um homem próximo do rei e ele diz o seguinte ao rei: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. E esse povo não quer obedecer às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Olha só, ele pega uma questão pessoal e ele generaliza essa questão como se o dilema do povo, que na verdade era o dilema de Mordecai ou de Mardoqueu, fosse o dilema de toda uma gente. Então ele generaliza, ele normatiza uma experiência particular. Não que o Mardoqueu estivesse errado, mas seria justo que ele dissesse: existe um entre esses homens que não se curvou diante de mim. Eu queria saber qual é o procedimento. Ele seria mais honesto, certo? Mas ele generaliza, ele fala assim, ó, todo mundo. É aquele lance que a gente diz assim, quando a gente quer falar de uma pessoa, por uma pessoa, quando a gente não faz jus à realidade, a gente quer amplificar aquilo que a gente acha e a gente quer dar mais peso, a gente diz assim, ó, tá todo mundo falando aí, todo mundo é quem? Às vezes todo mundo é só a gente. Mas a gente fala, ó, tá todo mundo falando. Ou quando a gente não gosta de um negócio, a gente fala assim, ó, ninguém gostou não. Ninguém quer. Vamos falar cada um por si. Vamos especificar as histórias. Então, existe um povo, e esse povo não obedece os teus decretos. E se for do agrado do rei, olha só que sujeito ardiloso, que se decrete a destruição deles. Eu, inclusive, posso colocar na tesouraria real 350 toneladas de prata à disposição desse serviço. O sujeito é um sujeito tão louco e há tanta malignidade alimentada dentro de si que ele está disposto a investir dinheiro num projeto de morte. Ele quer colocar dinheiro num projeto de extermínio. Ele está disposto a fazer isso. Olha só
a que ponto pode chegar a maldade humana. O sujeito ele está disposto a pagar para o outro morrer. Não é um filme desconhecido, não é olhando para a história da humanidade, no micromundo, no macromundo, esse não é um filme desconhecido, certo? Existem pessoas que dedicam a sua vida, a sua energia e os seus recursos para a destruição alheia, para a morte alheia. Isso é projeto de morte. E se isso não é malignidade, não há outro nome que eu conheça que possa ser atribuído para qualificar e para classificar o que está em jogo aqui. E aí, olha só que tipo de rei esse sujeito é. Porque quando ele ouve Amã, ele diz assim: o meu anel está aqui. O anel era o selo, era a assinatura do rei. Meu anel está aqui. Toma meu anel e, inclusive, faça o seguinte: guarde o seu dinheiro, fique com a prata e faça o que você achar melhor. Então, numa casa, a saber, o Palácio Real, nós temos Esther, essa mulher da integridade, como rainha, e nós temos Xerxes, esse sujeito alucinado como rei, que está disposto a financiar ele mesmo um projeto maligno desenhado por um narcisista ferido que resolve exterminar um povo inteiro por causa da sua incapacidade de lidar com o fato de que alguém não se curvou diante da sua imagem. É uma história antiga, mas é uma história com muitos retratos da vida. Muitos retratos da vida. E então, o que é feito é exatamente isso. Um decreto é promulgado e ele é espalhado por todo o império. E esse decreto anuncia que, num dia específico do calendário daquela gente, todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia seriam mortos e teriam os seus bens saqueados. E uma cópia do decreto seria publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que todos estivessem prontos para aquele dia. Imagina, você vive num lugar que num determinado dia a ordem que se chega numa promulgação oficial é: todo mundo que faz parte desse povo será exterminado. Homem, mulher, criança, jovem, idoso, todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Você imagina você vivendo num lugar onde você pode fazer parte desse povo e ser tomado por um desespero, onde você pode não fazer parte desse povo, mas pode pensar: quem será o próximo? Qual povo será o próximo a sofrer essa malignidade? Você vive num lugar onde isso é tratado com uma trivialidade, com uma banalidade tal que, com o passar do tempo, a maldade e a malignidade sejam tratadas como padrão, como norma, de maneira trivial. Percebe? Assim se constroem projetos de banalização da vida, com capítulos como esse, do plano de Amã para exterminar os judeus no livro de Esther. E aí, o texto termina com a fala mais assustadora para mim que eu encontro aqui. Por ordem do rei, diz o verso 15, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. Agora, olha só que coisa assustadora. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Um decreto dizendo que um povo inteiro seria exterminado, a cidade pegando fogo, certo? Todo mundo recebendo essa notícia, desesperado. O rei e Amã foram beber. Vida que segue, mais um dia. A trivialização da maldade, a banalização da maldade, a glamorização do ódio, a transformação da ira em virtude faz com que cenas como essa exatamente aconteçam. Aqueles que deliberam o mal saem para beber e a cidade
permanece num verdadeiro caos. Esse é o capítulo 3 de Esther. E o que eu acho que a gente pode tirar para a nossa vida, porque a gente vive num outro contexto, numa outra época, e a gente pode olhar para esse texto e pensar assim, é esquisitíssimo mesmo, mas é uma história, ficou lá. Mas não acho que é uma história, ficou lá. Eu acho que isso aqui é um retrato de uma faceta da humanidade, que já se repetiu vezes sem conta, lamentavelmente, e que não está impedida de se repetir, já que nós somos na história quem nós fomos, ou seja, homens e mulheres que carregam em si semente da bondade e da maldade. Eu acho que com o capítulo 3, a gente aprende, em primeiro lugar, que ninguém deveria tratar os seus próprios desejos, os seus próprios caprichos, a sua própria imagem, com a seriedade adoecida com a qual homens como Amã tratam. E por que eu digo seriedade adoecida? Porque gente que se leva a sério demais, que se acha bonita demais, importante demais, assim, tende a construir uma percepção muito adoecida a seu próprio respeito e a destilar as consequências e os desdobramentos desse adoecimento na vida de outros. Espera lá, você não é essa pessoa tão maravilhosa que você acha que você é. E não é essa pessoa tão importante, sabe? É a pessoa que se destaca entre todas. Espera lá. Cuidado com esse ego absoluto. Todo ego absoluto é, na verdade, um verdadeiro demônio. O nosso ego precisa ser ferido pelas experiências da vida que nos fazem mostrar que, por mais que nós sejamos pessoas especiais, todos somos, nós não somos as pessoas mais especiais. Somos parte de uma raça de seres especiais, cada qual com a sua beleza, cada qual com as suas limitações e com os seus desafios. Outra lição que esse texto me lembra é que num mundo que faz demandas a nosso respeito, nós podemos permanecer firmes nos valores que nós acreditamos serem os valores da nossa vida. Então o Mardoqueu diz assim, não, eu não me curvo, porque eu sou um Mardoqueu, eu sou um judeu, eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas normas, e o fato de haver uma demanda externa que requeira das pessoas esse tipo de comportamento não significa que eu devo obedecê-la. Façam vocês o que vocês acharem conveniente, eu faço o que eu achar que eu devo fazer. Esse texto também me faz lembrar que a maldade, quando não é domesticada, quando não é tratada da forma como deve ser, encarada com seriedade, a maldade que nasce dentro de cada um de nós, ela pode ganhar proporções e escalonar numa medida assim incompreensível e às vezes irreparável. Não subestime a maldade que existe dentro de você. Da mesma forma como eu não devo subestimar a maldade que existe dentro de mim, porque essas feridas narcísicas dentro de nós, se não controladas, esse impulso nosso de desejarmos badulação, de desejarmos aplauso, se esse negócio não for domesticado, controlado dentro da gente, ele pode provocar assim, tragédias. A humanidade conhece nos seus capítulos mais sombrios enredos muito similares a esses, muito similares, tragédias dessa magnitude. Esse texto também me lembra que, por mais que a você possa parecer estranho e improvável, existem sim pessoas que colocam a sua vida, os seus bens, os seus recursos para financiar projetos de malignidade. Sim, os loucos que fazem crescer dentro de si projetos malignos não são lobos solitários, não são lobos solitários. A maldade encontra eco nesse mundo. A bondade também, e essa é a notícia da esperança. Mas esse capítulo aqui, ele faz a gente lembrar que a maldade encontra eco. A bondade ecoará mais forte na história, fique tranquilo. Mas nesse capítulo 3, a lição que salta aos nossos olhos é do perigo da maldade encontrar eco por aí, razão pela qual ela deve ser refreada dentro de nós, sempre que nós as percebermos. E esse capítulo também me faz lembrar, no seu último versículo, que é sempre um perigo quando, num cenário de caos, de desgraça e de tragédia, quem mais deveria se importar, na verdade, se assenta para beber e para comer, como se nada de trágico estivesse acontecendo. Esse é o capítulo 3 do livro de Esther, um capítulo que faz a gente parar e pensar no poder nocivo e destrutivo
que a maldade tem dentro de cada um de nós. É por isso que a gente precisa tanto de Jesus, nosso Senhor. Aquele que nos livra de nós mesmos e nos faz renascer para uma nova história. É por isso que a gente precisa dizer como o apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, porque de outra sorte nós teríamos enredos talvez não tão complexos quanto esse de Amã, mas muito parecidos na sua essência. A maldade precisa ser refreada e só um Redentor como Cristo é capaz de refrear a maldade que há dentro de cada um de nós. Semana que vem a gente continua a nossa conversa no livro de Esther e a gente vê qual será a cena, ou quais serão as cenas do próximo capítulo. Até segunda, às 19 horas, aqui no Conheça a Sua Bíblia. Fique com Deus. Tchau, tchau.